A paz do Senhor Jesus Cristo. Estou um pouquinho cansado porque eu estava dando uma pedalada. Graças a Deus. Deus me dá saúde para fazer isso. Isso é bom, mas eu não queria falar sobre pedal agora não. Eu queria falar sobre uma coisa que eu considero que tá se tornando uma coisa cada vez mais preocupante assim, né? Mais preocupante. Quando todo mundo gosta, né? Às vezes vai tomar banho, bota uma música ou fica cantando. Eu coloco um louvor, né? Ou deixo rodando uma série de músicas, né? De evangélicas e fico ouvindo, né? E aí algumas eu fico, na verdade todas, eu fico analisando a letra, né? E eu vou dizer uma coisa, tá muito preocupante a situação da música evangélica no Brasil, sabe? Porque eu tava ouvindo agora uma música, né? Eles chamam de adoração, né? De worship, ou como chamam aqui, worship. E eles nem sabem que o worship não é nem assim de longe o que eles pensam aqui que é, né? E a música dizia coisas tipo fere o meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere o meu coração com uma ferida de sede por ti. Então o que acontece é que eu preciso que Deus fira o meu coração. Olha a que nível nós chegamos de uma coisa que se diz evangélica, né? Eu preciso que Deus fira o meu coração com uma ferida de fome por Ele. Aí então eu vou ter fome por Ele, ou eu vou ter mais fome por Ele. Eu preciso que Deus fira o meu coração com uma ferida de sede por Deus, porque aí eu vou ter mais sede por Deus. Eu não sei se eu tô muito chato, eu não sei se isso aqui pra mim é diferente. Ó, isso aqui, ó. Eu não sei se, sabe, eu não sei se a minha, porque parece que eles estão usando, eu vou ser bem sincero, parece que hoje os evangélicos estão usando gibi da Turma da Mônica, ou como gibi da Turma da Mônica, né? Onde tem lá o Cebolinha, o Cascão, a Magali. Então, usando isso, dizendo que é a palavra de Deus, porque essa aqui não é mesmo, mas não é nem que a vaca tussa, não é. Isso aqui que eles não estão usando isso aqui, não estão usando. Parece que quando abre isso aqui, para mim abre com palavras diferentes do que abre para as outras pessoas, ou para esse mundo evangélico que está aí. Isso aqui aí eu tenho que pedir a Deus, ó, Senhor, me fere, Senhor, fere o meu coração, Senhor, com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, Senhor, com uma ferida de sede por ti. Aí eu vou ter mais fome, aí eu vou ter mais sede, aí eu vou buscar, aí eu vou me entregar. Quer dizer,
será que eu tenho mesmo noção do que eu estou dizendo, que a minha boca está proferindo? E o povo canta essas coisas como se fossem unção e inspiração de Deus. Você entendeu o que você está pedindo numa música para que Deus fira o seu coração? Para que Deus fira o seu coração com sede e com fome? Para você buscar mais a Deus. Olha, eu vou ser ousado aqui e vou dizer então, será então que você não deveria pedir direto a Deus para que Deus colocasse você num leito de hospital para você tomar vergonha na tua cara e buscar a Deus como deveria? Você entende que às vezes o povo, a massa evangélica, ela é levada a cantar coisas absurdas e é levada a acreditar que isso vem de inspiração bíblica ou de inspiração de Deus, o Altíssimo, e não é. Sabe, uma coisa que eu tenho visto nesse tempo do pré-fim, né? É o nível de engano mais hard, assim, sabe? Mas, assim, pra gente que conhece a palavra, conhece Deus, procura andar com Ele, sabe, se esforça e não é nada fácil, a gente começa a enxergar algumas coisas assim nitidamente. Você bate o olho assim, pô, sai fora, não tem Deus aí não. Mas a gente está vendo um nível de engano, mas tão grande, que literalmente, eu vou abrir aqui, olha, eu só ia fazer um vídeo curtinho, né, mas eu nunca consigo, a gente que, aqui, ó, deixa eu achar uma caneta aqui, 22, eu vou tentar não demorar muito nesse vídeo, até porque eu estou um pouco cansado, mas aí já viu, quando se trata da palavra de Deus, aí pra mim eu fico aqui falando, por isso que as pessoas não gostam dos meus vídeos. Eu não estou fazendo vídeo para ninguém gostar não, pra mim, desculpa, né, a minha sinceridade, pra mim isso pouco importa, importa para mim levar o evangelho verdadeiro, a palavra da verdade, o Senhor Jesus, aos cativos, aos perdidos, resgatar os perdidos. Por que eu estou falando isso? Porque eu não precisaria dizer o que eu vou dizer agora, mas eu oro por pessoas, doentes, eu evangelizo, eu não fico falando, Deus me fere com uma ferida, Deus, de fome pelo Senhor, me fere com uma ferida de sede pelo Senhor. Eu tenho que tomar vergonha na minha cara e fazer o que Jesus mandou. É simples isso, pelo amor de Deus. Olha, povo evangélico, vocês não têm noção do nível profundo de engano que vocês estão se metendo, estão se submergindo. Vocês não têm noção da profundidade do engano que Satanás está submetendo todos vocês, e vocês acreditando piamente que é Deus. E eu vos afirmo diante dessa palavra que eu vou ler agora que não é Satanás, são demônios, são espíritos ministradores das trevas que estão ensinando o povo e estão levando milhões ao abismo. Eu vou ler aqui um texto para vocês. Tem coisas que, assim, me aborrecem, sinceramente. Me entristecem, me aborrecem, porque também a gente acaba não conseguindo conversar com muita gente a esse nível. Por isso talvez Deus tenha me dado a ideia também de fazer esse canal, de aqui poder falar, por enquanto, né,
o que precisa ser dito. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. É. Só nesse primeiro versículo aqui, eu poderia ficar aqui, sinceramente, eu poderia ficar aqui até amanhã. Agora, não sei nem que hora que é agora, deixa eu ver, agora são 9, vai dar 9h30 da noite. Poderia ficar aqui até amanhã, só nesse primeiro versículo aqui, só nesse primeiro versículo. Vamos ler, só mais uma lidinha, uma passada rápida aqui. É um tipo de coisa que, olha, e quando Jesus ia saindo do templo, o que Jesus estava fazendo? Eu estou lendo Mateus 24. Uma palavra que eu gosto muito, mas muito mesmo, que retrata uma realidade assim, descarada do nosso tempo, descarada. E eu fico impressionado que, assim, mesmo diante de textos como esse aqui, o povo é mais cego que topeira. Sabe, o povo é mais cego que jumento, aquele que você bota o negócio dele assim, ó, ele é guiado pelo cabresto que bota na cabeça dele, pro jumento ir para a direção que o cara que está montado em cima, ou da carroça, fazendo ele carregar o peso, para ele ir para a direção que quer. São coisas que aborrecem os que são salvos. São coisas que, assim, saltam os olhos automaticamente. E quando Jesus ia saindo do templo. Jesus saindo do templo. Muda isso aqui que está escrito. Muda o que está escrito aqui. Arranca, pega essa parte aqui, ó, se você for machão. Arranca essa página. Porque aqui de cara está dizendo que Jesus estava ele entrou, mas ele estava saindo do templo. Aí você que... Olha, eu vou ser bem sincero. Eu não pretendia falar nada disso aqui que eu estou falando agora. Não pretendia. Mas vamos lá. Eis-me aqui, envia-me a mim. É para isso que ele me chamou. E quando Jesus ia saindo do templo, quem se aproximou dele? Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Interessante que os discípulos se aproximaram dele quando ele estava saindo do templo. Será que esses discípulos estavam dentro ou estavam fora naquele momento lá? Eis aí uma pergunta para você pensar.
Ah, mas os discípulos iam, eles iam no templo, com certeza eles iam no templo também. Jesus estava saindo do templo. E tanta gente renovando o templo, pintando fachada, colocando letreiro luminoso, colocando LED em volta do letreiro e do telão, colocando aquelas poltroninhas, sabe? Eu fui. Me chamaram porque sabem do jeito que eu sou, né? Aí me chamaram, me convidaram pra ir numa igreja. Há um tempo atrás eu fui. Eu vou te falar um negócio. O conforto das cadeiras daquele templo compete mano a mano com as cadeiras, as poltronas que eu sento quando eu chego aí no cinema com os meus filhos. A estrutura do templo. Aí eu lembro também que outro dia um rapaz, tadinho, bem manipulado. Ah, o dízimo e as ofertas são para dar conforto pro membro. Conforto pro membro. Aí você já imagina, né? Eu fui obrigado a conversar um pouco mais bíblico ou biblicamente com aquele rapaz, até para não deixar ele sair dali e perder a oportunidade de, pela misericórdia de Deus, estar ensinando a verdade para ele, né? E graças a Deus o amigo lá da loja em que eu estava tinha uma Bíblia, né? Peguei a Bíblia, abri nos textos e expliquei para aquele jovem, né? Que não tem nada a ver com dar conforto pro membro. A estrutura do templo. Você vê que é um negócio tão assim, que é feito de uma forma tão inteligente que naquela época não tinha telão, não tinha LED, não tinha parede preta. Não tinha jogo de luz. Não tinha fumacinha. Não tinha notas. Não tinha notas assim. Não tinha. Para influenciar a cabeça das pessoas. Com musicoterapia, elas acreditarem que é o Espírito Santo. Não tinha, naquela época não tinha. Mesmo assim, os discípulos de Jesus, não foram os outros não, foram os discípulos dele. Olha que os discípulos aproximaram-se dele, os seus discípulos, para quê? Para dizer, mestre, que palavra, glória a Deus, hein? Não. Eles se aproximaram para lhe mostrarem a estrutura do templo. A estrutura do templo. Aqui no bairro, há um tempo atrás, tem uma igreja que eu passava na frente dela, tava assim, uma faixa na frente, né? Escrito assim, Operação Templo Novo. E de fato eles estavam construindo, né? Não sei se terminaram já. Construindo um templo novo. Eu fico olhando uns negócios desse e fico pensando, puxa vida, será que Jesus fez o sacrifício na cruz dele todo então em vão? Porque essa gente cega
escreve um negócio desse, não consideram que o templo novo sou eu, é você. O templo novo não era esse aqui que impressionou até os discípulos. O templo novo não tem nada a ver com isso. A partir da cruz, nós somos o templo. Eu sou casa, eu sou morada do Deus Todo-Poderoso, do Espírito Santo de Deus. Eu sou morada e glória a Deus por isso. Eu não preciso ficar me matando, limpando cadeira de igreja. Eu já fiz muito. Meus irmãos, como eu falei, eu não pretendia falar nada disso, mas eu vou falar. Eu já me matei muito nesse negócio. Sabe, o sistema religioso, ele suga você de uma forma. Já lavei, já limpei igreja, já limpei instrumento para poder tocar. Sabe? Tipo aqueles beatos mesmo que fica na igreja e esquece da casa. Já errei muito. Preste atenção no que eu estou te ensinando agora. Em nome de Jesus, por favor. Se você quiser ser saudável espiritualmente e partir para agora, para a eternidade com salvação. Já errei muito. No passado, quando eu era mais jovem. Me dedicava quase que integralmente para uma obra que eu acreditava que era obra de Deus. Inclusive, participei de igrejas ricas, igreja rica, onde tinha gente morando do lado, praticamente passando fome. Os evangélicos. E eu estava lá. E Deus começou, a abrir os meus olhos. E me fez ver a verdade. Mas eu, durante muito tempo, eu me doei demais. E entenda, não é se doar demais para o Senhor, é se doar demais para o sistema religioso que os homens implantaram e colocaram na cabeça do povo, que é a igreja, e não é. Veja que esse sistema, ele é tão bem feito, tão bem montado, que aqui, ó, os discípulos chegaram a cair nessa situação aqui, de olhar para o templo e ficar, oh Senhor, olha Senhor, olha que perto. Assim, ó, se eu pregar aqui no domingo à noite, hein, já pensou? Puxa vida, que honra, hein? Pá, que barbaridade. O Senhor vai ser ovacionado. Vou ficar, Jesus, Jesus, urra, Jesus Jesus é o Senhor, é o Senhor, é salva. Já pensou Jesus lá? Nazaré, Jesus. É o sistema religioso maligno, satânico de Satanás, dos demônios, do inferno, que está levando o povo que se chama pelo meu nome ao abismo. Ao abismo. A estrutura do templo, ela cobra um preço. Eu sei muito bem. Houve uma época em que eu quase perdi o meu casamento por causa disso. Me dedicava de corpo, alma e coração para o sistema religioso, acreditando que eu estava ali trabalhando para Deus, ministrava culto, liderança de jovens. E a liderança acima de mim vivendo suas vidas tranquilas. Você entende? Você entende como é que funciona isso? É pior do que um esquema de pirâmide, onde os que entram
sempre vão servir de base, nunca vão subir a lugar algum. Eu conheço histórias de gente que tinha chamado de Deus, eu percebia, tinha unção de Deus para ser pastor de ovelhas, mas não podia passar de presbítero naquela denominação. Sabe por quê? Porque só podia crescer e chegar ao cargo de pastorado se fosse o filho do pastor. Entendeu? Então, o sistema religioso, a estrutura do sistema religioso, a estrutura do templo, ela impressiona, faz as pessoas brigarem por posições, cargos, visibilidade. Então é um negócio que o sistema religioso impressiona, faz você às vezes ficar cego ou cega por posições, por cargos, por visibilidade, por reconhecimento de homens e de mulheres. Eu, na minha cegueira do passado, preste atenção no que eu estou te ensinando, pela misericórdia de Deus. Como eu falei, eu não pretendia falar nada disso, mas vamos lá. Se Deus quer que eu fale isso, então. Eu já cometi o erro no passado de dizer: olha, se a irmã fulana não for salva, ninguém mais vai. Cego, louco, não conhecedor da verdade. De verdade, não. Eu era assim. Então, por isso, hoje, eu consigo falar, às vezes com tranquilidade, a verdade. Porque eu já fui cego assim também. Eu sei como é que funciona. A gente fica num esquema de manipulação, somos manipulados, ao passo que nós acreditamos que aquilo que nós entendemos, aquilo que nos foi apresentado, aquilo que nos foi ensinado, aquilo que nos deram como base, como estrutura, é a verdade. E não é. Não é. Não é. Sabe como é que Deus começou a me despertar? Vou contar um pedacinho só da história. Quando eu comecei de verdade a ler isso aqui. E estudar, anotações. Enquanto pensa, rabisca. Enquanto pensa, rabisca. E foram muitas noites, né? Muitas das vezes eu ainda passo noites buscando a Deus. E não pretendo parar nunca. Mas foram muitas noites buscando a Deus, buscando resposta, né? Buscando o entendimento dos textos bíblicos, pedindo a Deus: Senhor, me mostra o que o Senhor quer que eu entenda aqui desse texto, o que quer dizer essa palavra, qual é o pensamento do Senhor. E eu lembro que tinha coisas que Deus me revelava assim, que Deus mostrava o real sentido de um texto, ou de uma palavra, ou de um versículo, que eu ficava assim, ó, meu Deus do céu, eu não acredito que eu acreditei a vida inteira de uma forma errada. Eu não acredito.
e conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. É isso aí. Então, o sistema religioso preste atenção numa palavra que Deus colocou na minha mente agora. E essa palavra que Deus colocou na minha mente agora vai falar com muita gente agora. Deus colocou na minha mente agora que o sistema religioso maltrata a gente. O sistema religioso maltrata a gente. Obrigado, Senhor. Nossa, eu lembro como eu já fui maltratado por esse sistema religioso. Sugado de todas as formas. E acreditava que eu estava dando a vida pelo Senhor. Estava dando, sabe, meu irmão, minha irmã, acorda, acorda em nome de Jesus, em nome de Jesus, acorda. O sistema religioso maltrata você. Ele não te trata bem, não. Ele te maltrata. Jesus é o bom pastor. Tanto é que ele fala assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Já os pastores do sistema religioso faz com que as ovelhas deem as suas vidas para eles manterem as deles. Você entende o que é revelação real? Você entende o que é Deus falar de verdade? O sistema religioso maltrata. As pessoas são sugadas. Sabe, as pessoas são sugadas. A minha mãe, que o Senhor já levou, ela era uma. Estava sempre cozinhando nas festas das igrejas, sempre se esmerando, sempre se esforçando. E parece um trabalho sem fim. A pessoa fica esgotada, muitas das vezes se dedicando mais ao templo do que às suas próprias vidas. Às vezes, como eu, como aconteceu no passado, quase perdem ou perdem seus casamentos, perdem suas famílias e acreditam que estão fazendo a obra de Deus. Cegos, loucos, nécios. Eu também fui assim. Por isso eu falo hoje desse jeito e com tranquilidade consigo mostrar para você dentro do texto bíblico isso. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos. Para quê? Para lhe mostrarem a estrutura do templo. Deus me leva nesse momento a fazer você refletir no que eu vou te falar agora. Pensa aí agora quantas vezes você se dedicou. Quantas vezes você se dedicou. Deus fala contigo nesse momento. Quantas vezes você se dedicou à estrutura do templo? Quantas vezes? Quantas vezes? Lembra aí. Fica aqui esperando se lembrar. Quantas vezes você se dedicou à estrutura do templo? Eu conheço a história de pastores que caíram do telhado do templo.
e mais de um. Conheço a história de mais de um pastor que caiu do telhado do templo, Sim. E morreram. Estavam lá se dedicando ao templo, acreditando que estavam se dedicando à verdadeira obra de Deus. O que aconteceu? Partiram e outros assumiram os seus lugares. O sistema religioso maltrata você. Ele suga você. Lembra aí? Quantas vezes você se dedicou à estrutura do templo? Quantas vezes você se dedicou a obedecer pastores e você teve que ficar submisso à vontade deles? E se não fosse a vontade deles, estava errado, era pecado, era rebeldia, era igual o pecado de feitiçaria, que é rebeldia, não podia, tinha que obedecer à vontade dos pastores ou dos líderes ou da pastora. Quantas vezes você se dedicou à estrutura do templo sem entender uma coisa muito simples, que após a cruz, após a morte, Ele nos tornou morada dele. Isso para mim, eu, Luiz Henrique, não sei para você que está me vendo aí, isso para mim é uma coisa muito poderosa, muito, mas muito poderosa, muito poderosa. Sabe, quando uma pessoa tem um câncer, aí você pode dizer, olha, ele, na linguagem, né, técnica médica, a gente, na área da enfermagem, a gente diz CA, né? Câncer, né? Até para não ficar uma coisa muito evidente e, né, às vezes chocar as pessoas assim. Aí o pessoal olha e fala assim, ele é portador de CA. Ele tem CA de tórax, de intestino, de cérebro. Então, portador de câncer. Quando a pessoa tem o HIV, a pessoa é portadora de AIDS, de HIV. Quando ela é portadora dessas bilhões de síndromes aí que inventaram ultimamente, porque você sabe muito bem que não existia nada disso. Inventaram uma sopa de letrinhas e as pessoas colocam cordão no pescoço e parece que tem orgulho de dizer, eu sou pai de um filho assim, assim, assado. Eu sou pai de uma filha assim, assim, assado. Eu sou mãe de uma filha que tem isso, tem um abecedário todo. E ai de quem falar do meu filho? E esse cordão, né, indica que aquela pessoa ali é uma espécie de portador, né, ou o representante do portador da tal síndrome. Agora eu queria dizer uma coisa para você. E quando você é portador de Deus, o que muda? O que muda? O Senhor me lembra agora também de uma música que Ele me deu, né? Uma parte diz assim,
de que vale eu dizer que o meu evangelho é sério, se eu não consigo mudar a vida de ninguém? Obrigado, Senhor. Eu não teria pensado nessa música agora. Tem uma parte que diz: de que vale dizer que eu sirvo a você, se onde eu ando nada se transforma. Quem quer ouvir um negócio desse? Quem é que quer ouvir um negócio desse? E como eu falei, estamos indo para 40 minutos e eu não saí do primeiro versículo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Lembra aí quantas vezes você se dedicou à estrutura do templo? Pintando uma parede, quem sabe? Esfregando o chão, lavando o banheiro. E já estou literalmente careca de fazer isso. Uma boa parte da minha vida fez essas coisas. Já construí com essas mãos templo, desde a fundação até a laje, como ajudante, né? Lógico. Cavando buraco. Com essas mãos aqui, ó. Com essas mãos. O sistema maltrata você. O sistema usa a força do jovem. Faz. Obrigado, Senhor. Eu chamo Deus de terrível na minha particularidade, porque Ele é, né? Presta atenção no que eu vou te dizer agora. E você, se você já foi como eu também, ou se você é hoje, isso é para que você seja alertado. Jesus alertando você. O sistema, preste atenção, se quiser escrever aí, escreve, porque talvez eu não saiba dizer isso de novo, tá? O sistema usa a força do jovem. Estou falando do sistema religioso, né? Só para pontuar. O sistema usa a força do jovem e leva embora toda a sua juventude. Sabe, seria maravilhoso se os jovens das igrejas tomassem as ruas, sabe? Como antigamente, nossa, era totalmente diferente. Eu lembro que a gente ia lá para Nova Campinas, Parque Paulista, juntava várias partes, né, da mesma denominação, e a gente ia para as ruas, a gente orava pelos bêbados, pelos drogados, pelos doentes, na rua. Eu não quero dizer para você que eu faço isso ainda para não parecer soberbo para você, mas isso, meus irmãos, é simplesmente o que Jesus mandou fazer. Sinceramente, às vezes eu fico bem triste com algumas coisas que eu vejo. Pessoas tão cegas. Irmãos, é entristecedor. Imagina o coração de Deus. Eu estou fazendo uma pequena série de lamentação
Lamentações de Jeremias, nossa, parece que esse cara é meu irmão, meu parente. Porque ele chega lá a dizer em Lamentações de Jeremias, chega e fala assim, ó: sente a minha dor, Senhor, sente a minha dor. Senhor, sente a minha dor, Senhor. Ele não consegue acreditar no que ele está vendo acontecer. Ele se enche de uma amargura tão grande, de um desprezo tão grande. Ele se sente um lixo muitas das vezes, impotente, incapaz, menor de todo mundo, menor que todo mundo, querendo tudo e ao mesmo tempo não conseguindo fazer a mudança necessária em tudo que ele está vendo, e vendo que realmente é um trabalho que precisaria de uma equipe maior, precisaria de um povo pelo menos com vontade de mudança. E não tem, é desanimador demais. Eu fico lendo ali Lamentações de Jeremias e eu sinceramente me entristeço com a tristeza de Jeremias. É uma coisa. E aí eu entendo perfeitamente porque que é um tipo de palavra que não pode ser pregada nas igrejas, não pode, porque isso não vai evidenciar tudo que está errado. Não pode. Está falando mal da igreja do Senhor Jesus. Não pode. Está tocando nos ungidos do Senhor, ó. Estou tocando no ungido, ó. De novo, ó. Estou tocando no ungido, ó. Estou tocando no ungido do Senhor. Se o povo tivesse a mínima noção, a mínima clareza, a mínima profundidade do que quer dizer, qual o sentido dos textos que Jesus deixou para nós, o trabalho, irmãos, o trabalho seria mais rápido, menos difícil para quem o faz de verdade. Eu volto a dizer, seria maravilhoso os jovens das igrejas tomarem as ruas do Brasil em busca dos perdidos. Mas como o Senhor me deu esse discernimento agora, e é literal, o sistema religioso, ele usa a força do jovem. Jovens, sois fortes, pois já vencestes o maligno. Usam como gatilhos mentais e levam embora toda a juventude do jovem, os fazendo serem subservientes a pequenos reinos particulares que nada têm a ver com o reino do céu. Obrigado, Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Você lembrou aí? Quantas vezes nesse seu tempo de igreja que você acredita ser a igreja?
você se dedicou à estrutura do templo, para deixar talvez a estrutura mais bonita, a aparência mais legal, ou mais aconchegante, ou ajudou a arrumar o interior do templo, a estrutura interna, para que ficasse mais descolada, para chamar atenção, para que tivesse mais jovens dentro da igreja. Uma coisa assim com mais luz, sabe? Uma coisa que o jovem vai entrar assim, vai, oh, que legal, não sabia que a igreja era desse jeito. Sabia que a igreja, que da hora, pode dançar. A igreja tem passinho também. Que gostoso servir a Jesus. Que beleza. Olha ali, tem até umas garotinhas bonitinhas. Olha lá, nossa, ali tem uns varões ali, ó. O varão tá malhando, hein? Olha lá, olha o peitoral. Ai, Senhor, se eu soubesse que ia ser assim, eu já tinha entrado pro teu reino faz tempo, Jesus. A estrutura do templo engana. A estrutura do templo é a parte mais exterior e aparente. Serve para convencer aos olhos. Serve para alimentar a concupiscência da alma. A concupiscência da alma. Sabe? Fazer as vontades. Vamos fazer aqui uma peça de teatro para chamar os jovens. Os jovens estão muito desanimados na igreja. Vamos fazer aqui, nossa, mas que ridículo, você está falando então que não pode fazer uma peça de teatro para animar os jovens a servirem ao Senhor. Por favor, acha a peça de teatro aqui, seu Nécio. Acha a peça de teatro aqui. Acha a balada gospel aqui, seu filho do inferno. Vocês sabem que vocês estão condenados ao inferno e quem está vendo sabe com quem eu estou falando agora em nome de Jesus. Vocês sabem que vocês estão preparados, estão reservados para o fogo, né? Acha a dancinha aqui. Acha aqui. Acha a dancinha. Aqui. A página da dancinha. Ah, mas Miriam dançou. Ah, Davi. Vocês são tudo do inferno. Vocês são condenados ao inferno. O inferno habita dentro de vocês. Por isso que... Eu vou mostrar. Vou mostrar aqui. Pera aí, olha aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Senhor, me ajuda a achar aqui. Serpentes, raça de víboras, como escaparão da condenação do inferno? Nossa. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. E depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Eu fico assim, de boca aberta, entristecido até a alma, de ver um negócio desse escrito aqui e de ver as pessoas não percebendo o que Deus está falando claramente. Eu fico triste mesmo.
pessoas acham que estão servindo a Deus. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Há de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior, do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos. Eu posso linkar isso aqui direto com o primeiro versículo aqui, ó, a estrutura do templo. Eu só vou ter o capítulo anterior. Sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Você entende o porquê de tanto trabalho, tanto esforço, tanto sugar as pessoas, tanto levar a força do jovem, do adulto e do velho, que também é cego, para empregar tudo isso nas paredes do templo? Porque é necessário que essa estrutura continue enganando. Obrigado, Senhor. É necessário que essa estrutura, a aparência, continue enganando. Sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos. Sabe? A beleza exterior. Por fora parece formoso. Acorda, povo. Por fora, poxa, como é que pode? Um negócio tão claro como esse aqui. Se eu só lesse isso, não precisava falar nada. Por fora, sabe, a aparência é formosa, precisa ter uma aparência, precisa ter uma formosura. O mestre da ilusão está trabalhando com inteligência nesse tempo. E milhões estão indo ao abismo. Inebriados pela ilusão. E preste atenção no que eu vou ensinar agora. Estão trabalhando com experiências sensoriais. Dentro dos tempos, demônios deram sabedoria para pessoas estudarem técnicas de persuasão humana, para que essas pessoas tivessem a experiência com o Espírito Santo, substituída por experiências sensoriais que são ativadas em determinadas partes do seu corpo, do cérebro, sentidos, olfato, visão, paladar, audição. E isso numa forma de um engano tão inteligente, tão profundo, que se hoje o Espírito Santo não for a um culto, para muitas pessoas não vai fazer diferença alguma, porque elas já não entendem, não conseguem mais ver que não é Ele quem está ali. Você consegue entender o que Deus está te falando agora? De uma forma bem clara.
a estrutura do templo. Há um tempo atrás eu estava com uma colega de trabalho e ela falou para mim que visitou uma igreja bem conhecida. Só que ela disse que ela estava procurando Deus. E ela disse que quando chegou lá, era igualzinho os outros shows que ela já tinha ido na vida. Um negócio gigantesco, o templo, de impressionar mesmo. E ela disse que quanto mais ia chegando mais para perto daquela plataforma que ficava meio que na centralidade do ambiente ali, uma coisa que chamou a atenção dela e que me chamou a atenção, por isso eu falei agora aqui, ela falou que tinha a área VIP. A área VIP. E provavelmente tinha um valor para estar naquela área VIP. Sabe, hoje eu e você, por causa da cruz, temos acesso livre à sala do trono, a área mais VIP, a área mais VIP que você consiga estar, aos pés dele, na presença dele, a área mais VIP que você consiga estar. Na presença dele. Não precisa pagar. Não precisa pagar. Ele já pagou, ele já pagou, ele já pagou. Ele já pagou. Aleluia, ele já pagou. No que transformaram a igreja. No que transformaram o povo de Deus. Vão pagar caro. Vão pagar caro. Sabe, eu consigo, eu consigo acessar a área VIP a hora que eu quiser. Eu não preciso da estrutura do templo, não preciso. Eu não preciso da estrutura do templo. A mesma estrutura que impressionou até os discípulos, o Senhor Jesus nos permitiu viver hoje a graça de não precisar da estrutura do templo para chegar até a área VIP. A palavra de Deus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fecha a tua porta, fala com ele. Área VIP. Deixa eu dizer um negócio aqui pra você. É fogo. Eu acho que eu falei que eu tava cansado no início do vídeo, né? E que eu não pretendia dizer nada disso. Sabe, muitas das vezes, como o trajeto é longo até o meu trabalho, eu
Eu dentro do ônibus, lá no final do ônibus, onde eu gosto de sentar, eu vou lá curtindo a área VIP. Eu e ele. Quantas vezes nesses últimos anos, quantas vezes, sentindo ali a presença dele, sendo renovado, sendo restaurado, quantas vezes. A área mais VIP do mundo. Onde o preço mais alto já foi pago. É aos pés dele. É pertinho dele. Tem um louvor antigo que diz: Jesus. Eu não sei se eu vou conseguir falar isso não. Eu não sei. Eu cantei muito esse louvor. E sempre quando eu cantava esse louvor, nas igrejas era uma presença de Deus assim que... Daí também Deus foi me despertando, né? E esse louvor diz assim: Jesus, eu quero vestir tua camisa. Pensa. Pensa uma criança que ela veste a camiseta do pai e fica sobrando da criança. E ela quer se parecer com o pai. Só que a camisa do pai é muito maior que a criança. E diz a música: Jesus, eu quero vestir tua camisa com as mangas bem maiores que meus braços, correr pela casa ao seu encontro. E me abandonar no seu abraço e te abraçar. Lara, 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 lara. Tem uma outra parte que eu não lembro direito, mas diz que: Jesus, eu quero pegar tuas sandálias e esconder. Esconder para você não sair da minha casa, né? Pegar tuas sandálias e esconder pra você não sair, pra você não ir embora. Mas eu quero estar perto de ti. O que fizeram com o Evangelho?
Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Envia trabalhadores, Senhor. Porque nós que estamos fazendo esse trabalho aí, às vezes a gente se sente um pouco cansado. Porque às vezes parece que é um trabalho meio solo. A gente sabe que não é. Mas como a gente é feito disso aqui, carne, a gente sente. A dificuldade que é, né? A dificuldade que é para os verdadeiros fazerem esse trabalho. Enquanto tem aí uma prostituta levando os créditos. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. A estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? É verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tem só 1 hora de vídeo. Estou no 2º versículo. Poderia ficar aqui até amanhã, sem cansar. Sem cansar. Uma coisa também que Deus me faz perceber é isso. Quando você está na presença de Deus de verdade, o tempo para você parece que não passa. Parece que você quer ficar ali, quer ficar com ele, você quer ficar. Depois que você vestiu a camisa dele, você não quer tirar nunca mais. Depois que você conseguiu esconder a sandália dele, você não quer deixar ele achar a sandália na sua casa nunca mais. Você quer prender ele ali dentro com você e nunca mais deixar ele sair. Que é tão maravilhoso, é tão bom você andar com ele, e você olhar e ver como é que essas pessoas, né, não conseguem ver isso aqui, não conseguem sentir isso, não conseguem viver isso. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo-lhe, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Não precisa explicar isso não, né?
preciso explicar. Preciso explicar isso? Eu acho que não. É uma paulada atrás da outra esse texto aqui, ó. Porque muitos virão em meu nome. Vem tanta coisa na mente agora, só lendo esse pedacinho aqui. Porque muitos virão em meu nome. Porque muitos virão em meu nome. Lembra da pergunta que eu te fiz? Quantas vezes você se dedicou à estrutura do templo? Pensa nisso agora. Porque muitos virão em meu nome. Precisaria de uma estrutura muito bem montada para que o engano colasse, para que o engano fosse convincente, para que o teatro funcionasse. Porque muitos virão em meu nome. Dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e enganarão a muitos, e enganarão a muitos. Será que só eu estou enxergando isso? Será que só eu estou vendo isso aí? Por isso que às vezes eu não consigo conversar com algumas pessoas a respeito dessas coisas, não, porque elas não estão preparadas para suportar o que eu tenho a dizer. Não estão mesmo. Enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, mas não vos assusteis. Olha o nível. Olha o nível. Você entende agora o que Jesus quis dizer? Olha, preste atenção no que eu vou dizer para você direto do Senhor. Deixe-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Olhai, não vos assusteis. Não vos assusteis. Nossa, a palavra de Deus, ela é negócio fora de sério. Fora de sério. Fora de sério. Abre a internet aí. Quanto rumor de guerra você está ouvindo? Você está vendo? E agora o Putin vai matar o país tal, agora a Ucrânia, que não sei o quê. Agora os Estados Unidos vai vir com tudo, agora o Brasil, agora a Venezuela, agora o Peru, agora o Nepal, agora o pau tá quebrando. E é uma profetaiada danada, nossa, uma capetada profetizando aí a torta e a direita, e eu acabei de ler aqui. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Eu vireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, mas não vos assusteis. Eu falei para um irmão outro dia, eu falei assim, olha, a paz que ele dá é no meio da guerra.
Porque presta bem atenção, não teria sentido você ter a paz de Jesus, a paz que Ele dá, se ela não te servisse para nada. Às vezes você está lá no meio de um tiroteio danado, se você não tivesse a paz de Jesus, você ia sucumbir, mas com a paz dele, as pessoas olham para você e falam assim, como é que esse miserável ainda está de pé? Salafrário. Já mandei tudo que é tipo de bruxaria para ele. Já matei porco, cabrito, cavalo, vaca, boi, bezerro. Já quase sacrifiquei gente. E o miserável continua andando. Ele continua de pé. O que tem que fazer para matar um homem desse? Me diz. Uma mulher dessa que ora. E você sendo afligido por um monte de coisas, às vezes até com problema no seu físico, no seu corpo, com dores, com problemas de saúde. A palavra do Senhor para você hoje é: olhai, não vos assusteis. Não vos assusteis. E aí, como é que pode? Eu nunca mais fui a templo nenhum, a igreja nenhuma, mas como é que pode? Você vai a um culto hoje, tem uma gritaria danada, uma barulhada danada, uma bagunça espiritual danada. E Deus não está lá. Os pregadores faltam um pouco da cambalhota, tem uns que dão. Tem uns que dão. É necessário um esforço tão grande, tão enorme para sentir um pouquinho do que eu sinto aqui na área VIP com ele. Um pouquinho, só um pouquinho. Sabe, uma pirotecnia danada para fazer as pessoas chorarem e acharem que a presença do Espírito Santo e eu, na minha área VIP com ele, isso é tão normal, tão comum entre nós. Misericórdia. Eu vireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, mas não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça.